Na plenitude dos tempos, no tempo feito perfeito, Deus enviou o seu Filho. Mas que tempo seria esse? O que teria ele de tão especial? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nas próximas 2 sextas-feiras. Junte-se a nós. Bem-vindos uma vez mais às nossas noites de ensino. Bem-vindos àqueles que estiveram connosco a semana passada. Iremos terminar a falar sobre a plenitude dos tempos. Bem-vindo para aqueles que nos estão a ver pela primeira vez. Nós temos estado a resumir em poucos minutos séculos de história para chegarmos ao acontecimento que torna este mês tão especial para os cristãos: o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. O nosso calendário indica que há mais de 2000 anos o nascimento de um bebê numa estrebaria na pequena cidade de Belém deu início ao mais belo plano redentor que a humanidade já conheceu. E o tempo certo para as coisas acontecerem faz diferença. Existe um tempo certo para uma determinada sementeira, o tempo certo para um ponto de um cozinhado, o tempo certo até para a tomada de decisões, para uma gestação, para um nascimento. E Deus determinou, na eternidade, um tempo certo para a vinda do seu Filho. Um tempo certo marcado quando ainda nenhum ser humano havia sido criado. Mas quando chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei judaica, para comprar a liberdade para nós que estávamos sob as imposições dessa lei, a fim de poder adotar-nos como filhos, diz o livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Mas que tempo foi esse? O que tinha ele de tão especial e único? O texto bíblico em Lucas 2 dá-nos alguns detalhes. Por esse tempo, César Augusto, o imperador romano, mandou que se fizesse um registro geral dos habitantes de todo o império. Este recenseamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria. Todos tinham de voltar à sua terra natal para registarem os seus nomes. E como José era da descendência real, teve de ir a Belém, na Judeia, a terra natal do rei David, desde a cidade de Nazaré, na Galileia. Levou consigo Maria, a sua noiva, cuja gravidez, nessa altura, já estava avançada. Enquanto ali se encontravam, chegou a hora de dar à luz e nasceu-lhe o seu primeiro filho, que envolveu em panos e deitou na manjedoura de um estábulo, onde se viram obrigados a recolher por não haver lugar na hospedaria. Deus não nos consultou para ter a certeza se os seus planos estão de acordo com o nosso tempo. Ele é quem define o tempo. 700 anos antes do bebê nascer, um profeta hebreu chamado Miqueias foi inspirado por Deus a escrever que quando o Messias viesse, nasceria numa pequena cidade chamada Belém. E César Augusto, o imperador romano, que não sabia nada acerca do Deus vivo e verdadeiro, nada sobre os escritos dos judeus, e com certeza nunca ouvira falar de um profeta chamado Miqueias, que não podia estar menos interessado numa conversa de um futuro Messias, foi esse o homem que fez exatamente o que seria necessário para garantir o nascimento de Jesus em Belém, fazendo assim cumprir a profecia de séculos. E o que fez ele? Exigiu que fosse feito um recenseamento a toda a população do seu império, que deveria deslocar-se à sua terra natal para o efeito. Num tempo determinado, Maria planeou casar-se com José e ter filhos, mas não desta forma. E José, que programou ser pai, num tempo determinado, não imaginou criar um filho que não seria seu. Nem que teriam de viajar precisamente quando o bebê estava para nascer. Essa não era seguramente a altura ideal. E o que dizer do facto de terem chegado tarde demais e já não haver nenhum lugar disponível onde pernoitar? O momento não podia ser pior.
Ou que dizer da frustração dos judeus que aguardavam desesperadamente o Rei Redentor, quando tudo o que tinham era um enfraquecido Herodes debaixo do governo de Roma? Quantas vezes não terão pensado como e quando é que Deus pode cumprir as suas promessas quando quem nos governa são gentios? Como seria estar em Belém no primeiro Natal? Esperaríamos nós que o Salvador, o Rei e Libertador prometido ao longo de séculos e depois silenciado por outros tantos, chegasse sem ser amplamente anunciado? Esperaríamos que nascesse num estábulo humilde, cercado de animais e pelos menos conceituados da sociedade? Mas foi exatamente nestas circunstâncias e num tempo assim que Deus decidiu ser a hora certa, a plenitude dos tempos. A paz, que deveria chegar personificada numa pessoa, o Shalom, que os judeus tanto aguardavam e que falámos na última sexta, chegaria curiosamente, dizemos nós, numa altura de domínio sobre Israel, num período que ficou denominado pela história como a Pax Romana, a paz romana. O Messias prometido de Israel, o príncipe da paz, chegaria afinal durante um período de paz dos gentios. E como se vivia? Como é que foi este o tempo que Deus determinou para enviar o seu Filho? Vamos entrar um bocadinho no contexto histórico desta plenitude dos tempos. Geograficamente, o lugar onde Jesus nasceu era o centro do mundo, a ligação perfeita entre os continentes asiático, europeu e africano. Todas as principais rotas comerciais do mundo antigo passavam por Israel. Na verdade, a rota mais viajada de todas elas encontrava-se a pouca distância de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Politicamente, o Império Romano estava no seu auge. E Israel, à semelhança das nações ao seu redor, encontrava-se sob o seu domínio. Por todo o Império, vivia-se agora um período de aparente paz e prosperidade, a tal Pax Romana. Um tempo de transição que trouxe estabilidade ao Império após uma grande instabilidade e guerras civis e uma série de conspirações políticas que dividiram o Império e resultaram em inúmeros assassinatos. Por esta altura, foram tomadas medidas político-administrativas que possibilitaram um período de prosperidade. Uma das ferramentas utilizadas foi a aculturação entre todo o mundo romano, que permitiu que mesmo nas províncias mais distantes, as diferentes culturas pudessem diminuir. Por causa da presença das legiões romanas em todas essas províncias, o latim tornou-se a língua mais falada em todo o Império. Roma, é conhecido, deu ao mundo boas estradas. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam viajar com relativa facilidade para quase qualquer lugar do Império. E foram essas mesmas estradas que os primeiros missionários usaram para levar o Evangelho, as mesmas que as legiões de César percorreram para manter a paz em todos os territórios ocupados. Culturalmente, o mundo estava mais unificado. Centenas de línguas e milhares de dialetos foram unidos pela linguagem dos sábios, a língua das ciências, a linguagem das artes e dos filósofos. Essa língua era o grego koiné, o dialeto em que o Novo Testamento foi escrito. Espiritualmente, o mundo era diverso, mas aberto. O politeísmo grego e romano estavam gradualmente a ser substituído por filosofias racionais e seculares ou pelo culto ao imperador. O Monte Olimpo, superlotado de deuses e deusas, começava a não dar resposta aos medos das pessoas. E na Terra Prometida, o povo escolhido de Deus desesperava por voltar a ouvir uma voz vinda de Deus. Entre os judeus existia um renovado interesse pelas Escrituras, tipificado pelo ministério de João Batista, e um forte movimento farisaico por outro. Teria a plenitude dos tempos algo a ver com o momento certo na vida do povo que recebeu a promessa? Analisando todos estes factos,
Alguns estudiosos das Escrituras são levados a concluir que se Jesus tivesse nascido alguns anos antes, a mensagem do Evangelho talvez tivesse caído no esquecimento. A dificuldade em espalhá-la pelos 4 cantos da terra teria sido bem mais difícil e tão morosa que esta perderia a sua força. Mas, por outro lado, se ele tivesse nascido alguns anos depois, a julgar pelos acontecimentos históricos, o mundo estaria tão envolvido em sobreviver aos ataques de brutalidade, depravação e decadência das invasões bárbaras e à queda do Império Romano que a mensagem se perderia. Por isso, concluíram que quando a Bíblia fala de plenitude dos tempos, teria algo a ver com isto, com as condições propícias para a chegada do Messias prometido. E, na verdade, não podemos deixar de notar que Jesus veio num período de relativa paz, motivada pelo facto dos romanos terem conquistado a maior parte do mundo conhecido de então e não terem inimigos que lhe fizessem frente. O politeísmo, praticado por romanos e por gregos, não dava muitas respostas e soluções para a condição humana. O grego, na verdade, a língua das artes, da ciência, abrangia um vasto território e tinha-se tornado numa língua comum. E, claro, não podemos ignorar o facto de que as estradas romanas eram muito mais fáceis de viajar e permitiam que o Evangelho se difundisse mais rápido. Mas seria esse o motivo? Seria esse o motivo pelo qual Deus considerou ser a plenitude dos tempos? Talvez não tenhamos de dar toda a importância a estas circunstâncias especiais do primeiro século. Senão, o que diríamos em relação aos dias de hoje, em que a informação chega quase de imediato a todo o mundo, sem sequer termos de nos deslocar? Não seriam os dias de hoje melhores ainda? E o medo e a insegurança da pandemia, que esta pandemia nos trouxe, não facilitaria uma mensagem de conforto e de esperança? Talvez Deus tenha realmente feito convergir toda a história para a chegada do Messias na plenitude dos tempos. Afinal, Ele é o Senhor da história. Ou talvez o tempo tenha sido feito perfeito, apenas porque Deus o escolheu e determinou, independentemente de qualquer circunstância. Para nós, o que fica foi e é o convite para vir à manjedoura e ver. Nenhum império, exército ou nação poderia impedir Deus de enviar o Salvador no tempo que Ele e só Ele determinou. O escritor Max Lucado, num dos seus livros, romanceia uma das cenas que tem precisamente a ver com o tempo da chegada do Messias. Este tempo que Deus chama de pleno, de determinado, de perfeito. E fala-nos da forma como alguns personagens envolvidos neste dia tão especial o viveram. Diz assim: entretanto, a aldeia funciona. Os comerciantes desconhecem que Deus está de visita ao seu planeta. O estalajadeiro nunca iria acreditar que tinha acabado de deixar Deus lá fora, ao frio. E o povo escarneceria de qualquer que lhe dissesse que o Messias dorme ao colo de uma jovem nos arredores da sua aldeia. Estavam demasiado ocupados para sequer considerar essa possibilidade. Aqueles que perderam a chegada da majestade naquela noite, perderam-na não por causa de maus atos ou malícia, perderam-na porque simplesmente não estavam a ver. Na verdade, muito pouco mudou nestes últimos 21 séculos. O tempo de Deus não foi seguramente o que todos esperavam. Mas uma coisa sabemos: sem Ele, sem este tempo planeado na eternidade e predito durante séculos, nunca teria sido possível alcançar a paz plena, a paz que foi predita pelos profetas, como nos conta o texto de Lucas. Naquela noite, encontravam-se nos campos fora da vila alguns pastores que guardavam os seus rebanhos. De súbito, apareceu-lhes um anjo e o campo ficou iluminado com a glória do Senhor, e eles sentiram muito medo. Mas o anjo sossegou-os. Não tenham medo.
trago-vos uma notícia muito feliz e que se destina a toda a gente. Esta noite, em Belém, na cidade de David, nasceu o Salvador, sim, o Cristo, o Senhor. E este é o sinal pelo qual o reconhecerão. Encontrarão a criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. E de repente, juntou-se outro grande grupo de anjos louvando a Deus. Glória ao Senhor no mais alto dos céus. Paz, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E hoje, toda a humanidade pode voltar lá bem atrás no tempo, identificar-se com a desobediência de Adão e Eva e reconhecer que o bebê do primeiro Natal veio para dar vida, para nos trazer a perfeita paz, para retirar o nosso pecado. Podemos olhar para esta vinda como a plenitude dos tempos em nosso favor, ou simplesmente continuar demasiado ocupados, fazendo compras e trocando presentes, tal como a cidade de Belém se deixou distrair naquela noite. Natal significa nascimento, não festa de família. Nós festejamos o Natal em família não por ser a festa da família, mas porque as boas notícias da salvação são para partilhar e festejar com aqueles que amamos. Por isso, com luzes, árvores, enfeites, presentes ou sem nada disto, não deixemos de festejar a promessa cumprida de Deus em nosso favor. Aquela plenitude dos tempos aconteceu mesmo. E para nós, Feliz Natal!